Isso. Agora eu queria expressar minha alegria aqui. Eu estou muito feliz hoje. Ela já passou por esse altar uma vez ministrando na confraria de profetas. Quantos estavam aqui na confraria de profetas? Pouca gente. E o marido dela está sempre aqui. Quem conhece o apóstolo André Davi? Todo mundo. Ela vem sempre acompanhando o marido. Mas hoje eu tenho a honra de chamar este altar nossa querida apóstola Neuci Davi. Uma salva de palmas a Jesus pela vida dessa mulher de Deus querida. Nós temos uma relação muito próxima. Somos muito amigas e eu louvo muito a Deus pela sua vida, pela senhora estar aqui. Para mim é um privilégio estar neste altar. Nós amamos muito a senhora, o apóstolo, a Ana querida, a filha também está aqui. Ana, por favor, fique em pé, Ana. Olha a Ana, gente, coisa mais linda a filha deles. Uma salva de palmas a Jesus pela vida da Ana. As discípulas, pastora Josi e a Bruna. Por favor, também fiquem em pé. Uma salva de palmas a essas mulheres lindas que estão acompanhando a apóstola. Sejam todas bem-vindas. Estou muito feliz. Eu sei que a senhora é muito usada por Deus. E eu sei que Deus marcou esse tempo para que a senhora estivesse aqui. Então, que o Espírito Santo a enche agora de uma forma sobrenatural. E que a senhora possa falar com essa igreja de uma forma maravilhosa. Estenda suas mãos. Vamos orar pela vida da nossa apóstola. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou, Senhor, pela vida da apóstola Neuci. Eu sei que o Senhor a trouxe até este altar. E eu sei que o Senhor vai falar de uma forma poderosa, através da vida dela, aos nossos corações. Nós queremos declarar que o Senhor é muito bem-vindo neste lugar. Que nós estamos ansiosas para ouvir a tua voz, para sentir o teu toque, Senhor. Usa a vida da nossa apóstola de uma forma sobrenatural. Que o Senhor possa neste momento tocar em cada mente, em cada coração que está neste lugar. Aquelas pessoas que também nos acompanham via internet. Que o Senhor as alcance também com o seu toque. E que haja grande cura, restauração e renovo fluindo deste altar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus tão presente e tão maravilhoso em nossas vidas. Nós te damos graças por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Deus te abençoe. Graça e paz, mulheres do avivamento. Mulheres que o Senhor preparou para estar aqui neste lugar nessa noite. Para mim é uma alegria, uma honra poder compartilhar desse altar com essa apóstola tão especial, tão linda, cheia de amor. Um casal assim que a gente ama de paixão. A gente aprendeu a amar a senhora e a sua família. E o Senhor nos uniu, né? De uma forma muito linda. A gente se sente muito em casa aqui. Porque vocês já fazem parte da nossa vida também, viu? Vocês são lindos e especiais. E toda vez que eu venho com o apóstolo, eu posso perceber o quanto vocês têm sede e fome do Senhor. Assim como os apóstolos de vocês, os pastores de vocês. Amém? Então, para mim é uma honra, uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite. E eu sei que o Senhor preparou esse dia para que a gente possa receber tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu estava falando no carro para as meninas e para o pastor que veio dirigindo, que o Senhor já, acho que uns 3 ou 4 conferências com exatamente esse tema assim relacionado. Então o Senhor realmente quer falar isso conosco, com nós mulheres, não só as mulheres aqui de Cotia, mas lá em Mogi Guaçu vamos fazer uma conferência em outubro, dia 27 de outubro, Transformadas para Florescer. E em outubro também uma outra conferência aqui em São Paulo,
transformadas para viver o novo, não me lembro direito o tema, mas assim, sobre transformação. E eu creio que é exatamente isso que Deus quer tratar conosco nesse tempo, né? Para que a gente possa florescer, para que a gente possa frutificar, a gente precisa se transformar, né? Então, isso é maravilhoso, porque quando nós decidimos mudar, nada pode impedir, a não ser nós mesmas, né? Quando nós decidimos mudar algo na nossa vida, o Senhor, Ele nos respalda e Ele nos ajuda. Mas para isso, o primeiro passo tem que ser dado. Então essa conferência, esse congresso, nasceu no coração de Deus, para tratar cada uma de nós que estamos aqui. E eu sei que sairemos transformadas pelo poder de Deus. Vocês amanhã receberão mais ministrações ainda, e a hora que vocês chegarem na casa de vocês, vocês estarão irreconhecíveis, em nome de Jesus. Seus maridos e a sua família, seus filhos vão estranhar, vão perguntar assim: o que aconteceu com essa mulher? O que fizeram com essa mulher lá na igreja da restauração? Que ela voltou transformada pelo poder de Deus. E isso com certeza alegra o coração do Pai, né? Então, o primeiro tema desse congresso é a jornada da transformação, né? Deixando o casulo e abraçando a mudança. Então, é deixar o passado para trás. É olhar para o passado como uma história, porque todas nós temos uma história para contar, senão nós não estaríamos aqui. Mas saber que o passado ficou para trás. Tem um versículo na Bíblia, um capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, uma passagem na verdade, que fala que as coisas velhas ficam para trás e que tudo se faz novo. Que glorioso isso. Quando eu me converti e que o pastor falou desse versículo para mim, eu falei: meu Deus, então a minha vida de pecado, a minha vida de vergonha ficou toda para trás. Que notícia maravilhosa, aquela passou a ser uma notícia assim tão transformadora na minha vida. Porque muitas vezes nós nos condenamos, e o diabo também usa nossa mente para que a gente se sinta cada vez mais assim, como alguém que não é merecedor de viver o novo, como alguém que não é merecedor de viver aquilo que Deus tem. Então deixar o passado de lado é entender que eu deixei a vergonha, eu deixei todas as vezes que eu passei por humilhações. Então agora é o momento que o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai fazer com que você viva os melhores dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. A palavra também fala que se alguém está em Cristo, é a mesma palavra, né? Se alguém está em Cristo, ela é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se faz novo. E eu estava buscando, já desde que a apóstola me passou essa tão honrada missão, né? Eu já estava buscando o Senhor e pedindo para o Senhor: meu Deus, me dá uma palavra para eu compartilhar com aquelas mulheres tão especiais lá de Cotia. E nada. E sabe quando você vai ficando meio apreensiva, né? Que você precisa de algo, você precisa de uma revelação de Deus para que você possa compartilhar do Senhor. E aí, querida, sabe o que a gente faz quando a gente está assim? A gente vai para o pó, né? E a gente fala assim: Senhor, eu não tenho nada de mim, mas o Senhor tem algo para ministrar lá, o Senhor tem algo para falar para aquelas mulheres. Então me diz, e eu nas madrugadas buscando uma palavra, e buscando já alguns dias, e aí eu orando na presença do Senhor,
E um dos dias que eu estava buscando, eu fui deitar. E aí o Senhor ministrou assim na minha mente, no meu coração, Oséias. Eu falei, Senhor, Oséias casou com uma prostituta. O Senhor tem certeza que é essa palavra que o Senhor quer? O Senhor tem certeza que é isso mesmo? Será que o Senhor não está enganado? Não, será que não é coisa da minha cabeça? E quando a gente sabe que uma palavra é de Deus, é que quando a gente vai estudar ela, ou procurar mais a fundo, o seu coração se enche de alegria, de paz. E você às vezes chora, né? Eu não sei vocês, mas às vezes eu lendo a Bíblia, eu choro. Às vezes o apóstolo entra, tá tudo bem? Eu só estou sendo ministrada pelo Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito forte na nossa direção. A palavra de Deus, ela é rica. E ela, em todo tempo, ela fala conosco. Então, essa é a palavra que o Senhor pediu para que eu falasse com vocês nessa noite. Oséias capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó. A palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Assim que o Senhor começou a falar por intermédio de Oséias, ele lhe ordenou, vai e toma uma mulher que se entrega à prostituição. Os filhos que vos nascerem serão os filhos da infidelidade, porquanto toda a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, afastar-se do Senhor e apegar-se à idolatria. Então ele obedeceu, foi e se casou com Gomer. Diga, Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e deu à luz a um filho de Oséias. Em seguida, o Senhor ordenou a Oséias, cujo nome significa salvação: põe em teu filho o nome de Jezreel. Deus espalha a nação, porquanto em pouco tempo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino do norte, isto é, Israel. Então o que a gente entende dessa palavra? Que Israel estava perdida. Totalmente, a nação estava corrompida, a nação estava na idolatria, pecados de imoralidade sexual, abandonaram a Deus, desistiram do Senhor, viraram as costas para o Senhor. E eles estavam pagando um preço alto por isso, porque quando as pessoas se distanciam de Deus, viram as costas para Deus, as consequências vêm. Não é assim? Não foi assim com Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Pecou, mas ele se reconciliou. Porém, o que aconteceu? As consequências vieram. Então Israel estava nessa condição. A nação sofrendo porque tinha se distanciado do Senhor. Então Israel é a noiva do Senhor. Assim como nós somos a noiva de Cristo. Amém? Quem é noiva de Cristo aqui? Diga amém. Somos a noiva do Senhor. E Israel também, a noiva de Cristo. Israel, a nação santa, a nação escolhida por Deus, né? E a igreja, e ele, o noivo, o Senhor, o noivo. O Senhor, o nosso amado, o nosso noivo, a quem nós esperamos. E também o noivo de Israel, né? Então Israel troca Deus pelos ídolos. E o que é trocar a Deus pelos ídolos? É a mesma coisa que o pecado de adultério. A mesma coisa. Trocando o Senhor por ídolos feitos pelas mãos dos homens. Então o Senhor estava muito triste com eles. E eu vejo aqui o cuidado de Deus, a insistência de Deus
com aquele povo. E assim conosco, queridas, a insistência e o cuidado de Deus para que a gente viva uma vida conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Às vezes a gente se acha pequena demais, ou a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim: mas meu Deus, quando que isso vai mudar? Calma, que o seu tempo está chegando. Às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. E Deus em tudo Ele trabalha, Ele nos ensina. Sabe, queridas, como que é muitas vezes a escola de Deus. E às vezes essa escola ela é árdua. É ou não é? Às vezes a gente passa por momentos que você fala assim: meu Deus, eu não vou conseguir superar essa. Senhor, como que eu vou sair dessa? Alguns meses atrás o Senhor me deu uma palavra: minha filha, seja forte e corajosa, que eu sou com você. Queridas, quando Ele me deu essa palavra, estava tudo tranquilo, tudo muito bem, tudo muito maravilhoso. Mas de repente começaram a aparecer umas lutas, umas guerras. E eu disse assim: Senhor, por que tudo isso? E o Senhor me fazia lembrar daquela palavra: seja forte e corajosa. Por isso eu dei essa palavra para você. E todos os obstáculos que eu fui enfrentando nesses últimos meses, eu me agarrava nessa palavra. Querida, quando você tem uma palavra na tua direção, quando você tem algo que Deus olha para você, mira você e fala direto no profundo do seu coração, você pode passar pelo que for, você pode estar numa condição desesperadora, que às vezes a nossa oração não sai em palavras, mas sim lágrimas, choros, gemidos. E aí quando Ele nos dá uma palavra, nós adquirimos força, nós adquirimos coragem, adquirimos ousadia para atravessar os nossos desertos e para chegar na promessa que Deus tem para nós. E isso é glorioso, isso é maravilhoso. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Então eu libero uma palavra sobre vocês, assim como Deus me deu essa palavra algum tempo atrás. Seja forte e corajosa, mulher, porque o Senhor é com você, o Senhor te sustenta, o Senhor coloca você num lugar de honra, num lugar de sucesso, num topo aonde você vai poder dizer assim: não, o Senhor me escolheu, eu sou filha amada, filha preciosa, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Deus não vai te colocar no topo para que a gente se engrandeça, não. Deus fala que nós somos cabeça e não cauda, e nós seremos, porque há diferença naqueles que servem ao Senhor e naqueles que não servem. E você tem a essência de Cristo dentro de você. E se você tem essa essência, Deus vai te levar a lugares altos. Se prepara para aquilo que Deus vai colocar na sua vida. Eu sei que eu estou diante de pastoras de multidões. Eu sei que eu estou diante de mulheres que decidiram pagar o preço por amor a Jesus. De mulheres que chegam no dia de célula, como pregou a apóstola Esther lá naquele congresso: apóstola, acorda de manhã, hoje é dia de célula, então eu vou arrumar a casa, então eu vou fazer tudo. Por quê? Porque eu vou esperar pessoas na minha casa. Eu vou receber vidas preciosas. Então, vocês têm um ministério lindo e frutífero pela frente. O Senhor vai fazer com que você seja uma mulher cheia de frutos, em nome de Jesus. Mas voltando aqui para a história de Oséias, Deus então Ele precisa tanto mostrar o pecado desse povo, a queda deles, igual uma mulher adúltera, que cai várias vezes, que não dá valor para o seu marido, para os seus filhos, que não dá valor a nada. Não é assim uma mulher adúltera? Ela não pensa em nada, ela pensa em viver aquela emoção, aquela coisa de, às vezes, ilusão, né? Hoje em dia tem muitos doramas que são histórias de amor e aquelas coisas perfeitas. Eu não tenho costume de assistir
Mas eu sei, né, que são assim aquelas coisas maravilhosas e um mundo de faz de conta. Não é assim? Porque na realidade nem tudo é aquilo. Então, muitas mulheres hoje em dia, elas estão levadas pelo pecado. Elas estão caindo no pecado de prostituição. Então elas se deitam com seu marido, mas elas têm um outro. Não é o nosso caso, para a glória de Deus, porque somos mulheres separadas, ungidas, santificadas pelo amor de Jesus. Então, a gente vê essa nação como uma prostituta. Essa nação abandonando o Senhor e se apegando a falsos deuses. Porém, o Senhor fala para Oséias: eu quero que você se case com uma prostituta. Queridas, que palavra forte é essa? Um profeta de Deus, um homem de Deus. Imagina para ele, onde ele estava, não é? Um cargo importante, ele era um ungido do Senhor, um escolhido. E Deus fala para ele: vai lá e pega uma prostituta para você se casar. Então Deus, Ele chama Oséias e fala para ele: você vai tirar aquela mulher do prostíbulo. E você vai se casar com ela. Sabe por que Deus fez isso? Para mostrar para aquele povo o que eles estavam fazendo, que era errado. E para mostrar para eles o amor que Deus tinha por eles. O Senhor disse assim para mim: ministre um batismo de amor no coração daquelas mulheres. O Senhor quer que você se sinta amada por Ele, acolhida. Sabe como uma criança que pode se aconchegar no colo do papai. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. É assim que o Senhor quer que você se sinta como uma filha mesmo, como uma criança nos braços do Senhor. Então, este homem que estava em evidência, e o Senhor faz com que ele cuide dessa prostituta. O Senhor pede algo para ele, talvez algo um tanto que difícil, mas o Senhor fala: ame ela. Queridas, uma mulher que tinha se deitado com muitos homens. Imagina, talvez o pai de Oséias sonhava, apóstola, que ele se casasse com uma mulher da igreja, com uma mulher serva, com alguém separado. Mas aí o Senhor manda Oséias casar com uma prostituta. E ele obedece. O mais lindo nessa história é a obediência desse profeta. Ele vai lá e ele dá casa para essa mulher. Ele dá roupa, ele dá dignidade, ele dá nome para ela. Ele traz ela para dentro da casa dele como uma esposa, honrando essa mulher, aquela que era uma prostituta. Agora imaginem vocês o escândalo em todo Israel. As pessoas comentando que o profeta estava casado com uma prostituta. Imagina. Que terrível que foi essa parte. Imagine a vergonha que esse homem passou. Que profano, que homem sem caráter. Que homem é esse? Pedindo para ser traído. Não é assim? Porque uma prostituta, ela é vulnerável. Ela é fácil demais. Então, o que eu quero que você entenda é que quando as pessoas estão caídas, elas são as primeiras a nos apontar. E foi o que aconteceu aqui. Aquele povo caído em pecado começou a acusar o profeta. Por quê? Porque quem está caído gosta de apontar, de acusar. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que não há condenação sobre você. Aqueles que te acusarem, aqueles que muitas vezes não entenderem a tua fidelidade ao Senhor, a tua honra ao Senhor, um dia eles estarão aqui nesse altar, se dobrando ao Rei dos Reis que você serve, ao Senhor dos Senhores que te escolheu.
E você vai ser a coluna da tua casa, a coluna da tua família. Você já é, na verdade, essa coluna. Porque assim, quando o calo aperta, eles vêm pedir oração. Vem ou não vem? Ou será que é só a minha família que faz isso? Os meus irmãos que ainda não é crente, não são crentes, vêm pedir oração na hora que o negócio estreita. Mas eles servirão ao Senhor. Faz mais de 20 anos que eu profetizo a salvação da minha família. E eu creio que eles vão ser salvos. Cada vez que eu vejo que está longe demais, eu falo, Senhor, eu não vou desanimar, eu vou crer. E é assim que nós temos que fazer. Crer e profetizar em todo o tempo. Então, ele ama essa mulher, ele cuida dessa mulher. Mas, depois de casados, depois que eles se casam, ela larga dele novamente. Ela larga dele e volta para o prostíbulo onde ela estava. Volta de novo para o lixo onde ela se encontrava. E o que o Senhor faz? Oséias vai lá e compra essa mulher de volta. E Oséias mais uma vez faz o quê? Diga, obedece. Ele vai lá e compra de volta aquela mulher que tinha sido a sua esposa. Sabe por quê, queridos, que ele faz isso? Sabe por que Deus fez isso com Oséias? Porque Deus acredita em mudanças. Deus acredita na sua mudança. Deus acredita na sua transformação. Transformadas para transformar? Sim, Senhor. Eu primeiro preciso ser transformada para eu poder transformar as pessoas que estão ao meu redor e as pessoas que eu ainda nem conheço. O Senhor fez isso para Oséias porque Ele acreditava na transformação daquele povo, ainda que eles tinham virado as costas para Deus. Gente, isso é muito lindo. O amor de Deus a ponto de acreditar na transformação das pessoas. Nós que éramos pessoas tão desprezíveis, aquele povo, aquela nação tão distante de Deus, tão presa no pecado. Mas o Senhor sempre vai acreditar na nossa transformação. E o Senhor sempre vai acreditar que nós podemos transformar outras pessoas. Onde você estiver, por onde você passar, a unção de Deus, o bálsamo do Todo-Poderoso, a essência de Jesus Cristo, ela vai exalar ao seu redor, onde as pessoas serão transformadas apenas com o seu testemunho de vida. Apóstolo, eu não sei pregar, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Queridas, vocês estão diante de alguém que a primeira vez que pegou esse microfone, numa reunião assim com 8 ou 10 jovens, travou e começou a chorar. E eu chorava que nem criança. E eu não consegui terminar aquele estudo que eu tinha preparado durante tantos dias. Era lá no comecinho da minha conversão. Eu ainda era novinha e ainda sou, viu, gente? Então eu tinha tudo para nunca mais querer. Porque lá atrás eu fui envergonhada. Lá atrás a minha alma travou. Como diz um jovem lá da nossa igreja, travou o chip. E às vezes acontece isso. Mas se a gente abrir a nossa boca e contar apenas o nosso testemunho de vida, ou se a gente abrir a nossa boca, olhar nos olhos de alguém que hoje isso está muito escasso e dizer Jesus te ama, você já transformou a vida dela. Mas a transformação que você vai proporcionar na vida das pessoas será muito mais além daquilo que você tem pensado. Deus
Deus fará maravilhas através de você. Deus vai usar a sua boca, Deus vai usar o seu coração, Deus vai usar aquilo que você tem de melhor para edificar as pessoas que se achegarem perto de você. Sabe por quê? Porque você não é qualquer uma, você é alguém que Deus escolheu, que Deus separou para fazer a diferença nessa terra. Então o diabo queira, o diabo não queira, Deus ungiu você para transformar vidas. Esse é o seu papel. Esse é o meu papel. É acreditar naquelas pessoas que ninguém nessa terra às vezes acredita. É olhar para os invisíveis da sociedade. Sabe assim, uma compaixão, um amor que brota dentro do nosso coração. Às vezes da gente pensar que aquela pessoa não tem Cristo e se ela morrer ela vai para o inferno. É isso que nos motiva a continuar. É isso que nos motiva a querer transformar as pessoas e também nos transformar. Por quê? Porque eu não posso exalar a essência do Senhor se eu não tiver transformada no meu caráter, se eu não tiver um caráter limpo diante do Senhor, se eu não for uma pessoa humilde. Sabe, duas coisas que a gente nunca pode perder nessa vida. Eu sempre digo isso e eu nunca canso de falar isso. É o temor e a humildade. Se você perder o temor, você já está caída. E se você perder a humildade, minha irmã, também já era. Então o Senhor quer nos dar esse espírito, essa unção, para que a gente transforme o ambiente onde nós estamos. Eu não sei qual é o ambiente que você vive hoje, eu não sei o que é que você passa na sua casa, no seu trabalho, mas de uma coisa eu tenho certeza, que você pode mudar esse ambiente através de Jesus na sua vida. Você pode fazer grandes coisas através da unção que Deus te deu. Não tenha medo. Não olhe para trás, não fuja daquilo que Deus colocou na sua vida. Uma vez eu ouvi uma frase do apóstolo Fábio, e eu guardo essa frase comigo: problemas, nós não podemos fugir deles, nós precisamos enfrentá-los. Então onde você estiver, você vai ter problema. E quer uma notícia para você? Talvez você saiba, ou talvez algumas não tenham muita noção. Gente, dá problema. Quando a gente se envolve com pessoas, nós estamos nos envolvendo com problemas. Mas sabe o que acontece? É que Deus é especialista em transformar pessoas problemáticas. Assim como eu era, e assim como você era. Ele não nos transformou? Sim ou não? Então nós vamos transformar também. Nós vamos acreditar naquele que ninguém acredita. Sabe por quê? Porque ter amizade com aquela pessoa boa, com aquela pessoa amável, ser tua amiga, apóstola, é uma doçura. Agora amar aquela pessoa que você sente vontade de fazer de conta que você não viu, amar aquela pessoa que te traiu, que falou mal de você, que às vezes quer, muitas vezes, o seu lugar, que é fingida, falsa. Amar essas pessoas é difícil, mas o Senhor manda a gente amar o nosso inimigo. O Senhor manda a gente amar aquele que nos trai mesmo. A gente não precisa conviver com eles, queridas, mas nós precisamos liberar as pessoas no reino espiritual, no nosso coração. Senão nós ficamos travadas, e as pessoas também. Nós não temos esse direito. Mas apóstolo, eu não consigo. Dobre o seu joelho no chão, que talvez sozinha você não consiga, mas existe alguém que vai fazer com que você consiga. Amar, perdoar e acreditar. Nós que somos pastores, nós somos provados. Sabe por quê? Porque as pessoas nos traem. As pessoas vão embora, às vezes nem tchau, obrigado, nada.
A gente vê a pessoa em outro aprisco, ou a gente às vezes tem a tristeza de ver no mundo. E nós não podemos generalizar e achar que todos são iguais. Não é porque alguém te machucou, alguém te feriu, é que todas as pessoas vão te ferir e vão te machucar. Eu tinha uma discípula que veio para mim já novinha. Hoje ela é casada, tem 2 filhos. E ela disse assim para mim uma vez que eu fiz um negócio meio louco lá na igreja. Às vezes no começo do ministério a gente faz essas coisas meio loucas, né? E agora também a gente tem que continuar fazendo, em nome de Jesus. E eu ouvi uma por uma das discípulas, eu fiquei sem voz, de tanto que eu aconselhei, de tanto que eu atendi pessoas. E eu fui marcando de hora em hora, e eu fui atendendo as pessoas durante a semana. E ela olhou nos meus olhos, e eu disse assim: você sonha em cuidar de vidas? Ela disse: não. E eu disse: mas por quê? Porque eu vi o meu pai, pastor, a minha mãe, sofrerem uma vida inteira. E eu não quero passar por aquilo que eles passaram. E hoje ela é uma pastora para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que a visão transforma a mente daqueles que estão desacreditados que é possível sim cuidar de vidas, ver as pessoas sendo transformadas. A coisa mais gloriosa, mais linda é quando você vê alguém restaurado pelo poder de Deus. Então, a gente vê que o Senhor acredita nessa transformação, nessa mudança de Israel. E o Senhor também acredita que Oséias era capaz de suportar aquela situação. Por isso que ele fez com que Oséias fizesse aquilo. E Oséias se entrega àquela mulher. E eles têm então 3 filhos. Provavelmente não são os 3 filhos de Oséias. Talvez tenha vindo filhos da prostituição. E mesmo assim Oséias abraçou. E a gente vê aqui um coração disposto a acreditar na transformação da pessoa. Um homem como ele, casado com uma prostituta. O povo caído, apontando Oséias, acusando. Mas Deus queria usar Oséias com um amor exigente. Deus quer usar você com um amor exigente. Deus quer batizar você com esse amor exigente. A ponto de não olhar as circunstâncias, mas apenas acreditar e amar. Perdoar. Amar uma prostituta, uma caída. E Oséias então, ele revela isso ao povo. E ele diz para o povo: prostitutos são vocês. Vocês são os prostitutos do Senhor. Vocês são aqueles que viraram as costas, que deixaram o Senhor, que abandonaram a palavra de Deus. Mas eu tenho uma boa nova para vocês, que Deus não desiste de vocês. Deus acredita. Eu tive filhos com ela, para que Deus pudesse mostrar para vocês que Ele ama vocês. Então o Senhor é aquele que acredita naquilo que ninguém acredita. Eles estavam sim sofrendo, padecendo, mas Deus acreditava que aquele quadro podia ser transformado. Aquela nação inteira, na verdade, é a menina dos olhos de Deus. É uma nação escolhida. E nós que estamos aqui, nós vamos expressar esse amor de cura. Nós vamos curar através do nosso amor. Queridas, as pessoas, elas não estão preocupadas em entrar nas igrejas, em entrar nas células e encontrar ali teólogos, ainda que isso seja maravilhoso. Mas as pessoas estão
à procura de pai e mãe, de um ombro onde ela possa chorar. Será que os teus ombros estão disponíveis para aqueles que precisam chorar a sua dor? Será que você está disponível para o Senhor, para abraçar aquele que ninguém abraça, que ninguém se importa? Eu sei que Deus está levantando você com esse amor, a ponto de pagar o preço, a ponto de falar: Senhor, eis-me aqui, eu sou tua para cumprir o teu papel, para cumprir o teu chamado aqui nessa terra, ainda que com dificuldades, ainda que com medo, ainda que a minha alma esteja totalmente presa. Eu sei que o Senhor pode sim me usar na minha simplicidade, no meu jeito de ser, porque nós nunca seremos iguais umas às outras. Nós somos diferentes, temos temperamentos diferentes. Tudo em nós, um é diferente do outro. Então é claro que nós nos espelhamos na nossa líder, na nossa pastora, na nossa apóstola, sim. Mas às vezes, se a gente ficar nos comparando e querendo fazer daquele jeito, não vai rolar, porque ela é de uma maneira e eu sou de outra, e eu preciso assumir o meu jeito diante do Senhor, porque é assim que o Senhor vai me usar, com a minha essência, do jeito que eu sou. Então isso não pode ser um impedimento. Quando nós colocamos na nossa mente, porque a nossa mente mente. Sabia disso? A sua mente fala que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Mas Deus está falando para você hoje: você pode, você já conseguiu. E você vai sim transformar muitas pessoas e ser transformada pelo poder de Deus. Dê um aplauso a Ele por isso. Nós nascemos para curar. Oséias estava tomado pelo amor de Deus. Tomado, porque somente um profeta tomado de amor consegue se casar com uma prostituta. É esse amor que nós temos que desejar. Eu preciso estar tomada com esse amor. Eu preciso exalar esse amor por onde eu passo. Eu preciso valorizar o pequeno e o grande. Eu preciso valorizar a criança, a idosa. Eu preciso valorizar as pessoas que passarem pelo meu caminho. Eu preciso honrar a Deus com o meu coração cheio de amor. Deus, Ele acreditou na transformação daquele povo. Olha para vocês verem, Oséias 14. Não sei se tem aí no telão. Oséias 14, versículo 4. Diz assim, ó: eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Isso é para você. Ah, querida, isso é para você. Vocês curarão a infidelidade de um povo corrompido. Vocês serão amados do Senhor, porque a ira do Senhor já se retirou, porque você deixou e abandonou o seu pecado lá atrás e decidiu viver uma vida com Cristo. Você decidiu estar neste lugar e frutificar neste lugar. Então, serei como orvalho para vocês. Vocês irão florescer como o lírio. Já viu flor mais linda que o lírio?
e lançará suas raízes como cedro. Deus está plantando vocês, enraizando vocês, para que vocês deem frutos e frutos que permaneçam. Vocês serão remédios para as nações dessa terra. Essa igreja já é uma igreja referência nessa cidade, mas ela será referência nas nações da terra, através do teu amor, através da tua compaixão, através da tua dedicação ao Senhor. Aleluia! Ah, que coisa gloriosa, que coisa tremenda. Isso é grandioso demais. E nós precisamos acreditar na transformação das pessoas. Abraão, ele leva Ló. Por que ele leva Ló? Era órfão e Abraão era pai. É por isso que Abraão leva Ló com ele. Mas apóstolo Ló, ele pisou na bola. Ló foi mesquinho, foi egoísta, desejou as campinas. E Abraão fez o quê? Abençoou Ló. Tudo que ele queria, Abraão dava. Sabe por quê? Porque o coração de Abraão era um coração de pai. Deus está nos dando um coração de mãe. Um coração disposto a acreditar nas pessoas. Ele levou Ló para amar, para cuidar e para ensinar Ló a prosperar. Ló, diz a palavra, ficou riquíssimo. Ficou riquíssimo. Porque Abraão plantou na vida de Ló. Abraão acreditou em Ló. Mas o que acontece? Ló abandona Abraão depois que ele ficou rico, cheio de terras. Então, 4 reis saquearam as terras. E eles levam Ló, os filhos e tudo que ele tinha. Então, Abraão podia dizer assim, me abandonou, me prejudicou, e agora ele vai pagar o preço. Em outras palavras, bem feito. Não quis ouvir meus conselhos, não quis ser fiel comigo, e agora está pagando o preço. Ele podia bater palmas, mas sabe o que é que Abraão faz? Ele pega os seus 318 pastores e ele vai lá resgatar o filho que estava preso, o filho que estava ali condenado. Ele foi resgatar aquele sobrinho e ele devolveu-lhe os bens, ele o resgatou e ele matou os 4 reis. Abraão não precisava entrar nessa guerra. Queridas, tem guerra que nós pensamos assim, eu não vou entrar nisso. Mas quando nós temos coração de mãe, nós não pensamos 2 vezes em entrar numa guerra por amor a alguém. Que Deus nos dê essa coragem para entrar em guerras para resgatar o perdido. Que Deus nos fortaleça em todo tempo na área de combate, porque eu sei que eu estou diante de um exército do Senhor. As mulheres são a coisa mais linda que Deus criou. E Deus te plantou num lugar onde mulher é valorizada, onde mulher pode pregar. Você está num lugar aonde você tem liberdade para ser aquilo que Deus quer que você seja. Nós precisamos valorizar isso. Por isso que ele é chamado de pai da fé. Davi, Saul tentou matá-lo muitas vezes. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Só que depois de tanta perseguição, Saul se mata. E a gente vê
a gente imagina que Davi poderia então pensar assim: eu agora vou matar aqueles que são de Saul, da casa de Saul. E um dia ele estava bem em paz, bem tranquilo. E ele começou a sofrer, pediu para chamar Ziba. E ele fala assim: será que sobrou alguém da casa de Saul? Para que eu possa usar de amor com ele? Queridas, o normal seria ele querer distância. Já ouviu aquele ditado assim: ó, não vamos mexer com aquela pessoa ali não. Não vamos mexer com essa raça. Já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Não vamos misturar não. Essa é uma raça que não presta. E Davi poderia pensar dessa maneira. E ele fala: será que sobrou alguém para eu amar? E eles dizem: tem Mefibosete, um aleijado, alguém que estava esquecido lá em Lodebar, um lugar horrível, vivendo na miséria. Sabe o que Davi faz? Manda chamar o menino, manda chamar o homem. E quando Mefibosete chega nas escadarias do palácio, ele pensa assim, ele fala: eu sou como um cão morto. Ou seja, eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar neste lugar. E Davi então coloca Mefibosete na mesa. E Davi dá a ele os bens, compartilha com ele de toda a riqueza, de toda a abundância que ele tinha. A expressão de Davi é a expressão de Deus. É uma expressão de amor. É essa expressão que Deus quer ministrar nesta noite. Uma expressão de amor profundo. A arma mais poderosa que possa existir é o amor. Não existe outra arma tão poderosa quanto o amor. E Deus foi fechando assim essa palavra, que no sábado passado nós tivemos café de pastores lá, e eu me sentei numa mesa com um irmão. E ele começou a contar para mim a sua história. E ele disse assim: apóstola, eu era um homem desprezível. Sabe aqueles homens que não valem nada? Era o que eu era. E eu já tinha estudado muitas seitas, muitas coisas, e eu não acreditava em nada mais. Eu já tinha me aprofundado em Nova Era, em tantas coisas que existem. Ele no Rio de Janeiro, um dentista bem conceituado. E ele disse assim, e eu nunca dei crédito para Deus, eu zombava. E um dia, eu estava com uma arma na minha cabeça. Olha que forte isso, queridas. Eu não podia ter ouvido o testemunho desse irmão quando ele chegou na igreja, mas eu ouvi essa semana para eu poder compartilhar com vocês. Eu estava com a arma na cabeça para eu me matar. Eu tinha um consultório num lugar alto, todo cheio de vidro, e eu disse: eu vou me matar hoje. Chegou para mim. Porque ele não aguentava mais sofrer, um casamento todo conturbado, sofrendo demais da conta. E ele ouviu uma voz, sem conhecer Deus, que disse assim para ele: não faça isso. Você já leu tantas coisas, você precisa ler a minha palavra. E ele se lembrou que ele tinha ganho de presente uma Bíblia de um paciente dele, cristão. Não lembro se ele falou que era pastor ou era um irmão da igreja. E ele olhou assim para um lado, olhou para o outro, ele viu que ele estava sozinho naquele lugar. E ele foi e pegou aquela Bíblia. E ele começou a ler. E ele desistiu de se matar. Quando ele chega na casa dele,
Eu não me lembro se foi no mesmo dia ou alguns dias depois, não me recordo isso, porque estava muito barulho e eu queria ouvir a história dele. Eu comecei a chorar ali naquele lugar, porque falou muito comigo. E ele disse assim que a esposa dele chegou para ele e falou assim: ó, você vai matar a fulana de fome, que era a cozinheira deles. Aí ele disse assim: mas por que matar de fome? Porque ela está sem comer por causa de você. Aí ele chamou a fulana: ô fulana, você está sem comer por causa de mim? Ela falou: sim, eu estou. Aí ele disse assim para ela: mas que igreja é essa que você vai, que te manda passar fome? Aí ela disse assim: não é a igreja que eu vou que faz eu passar fome. Eu estou assim, eu estou jejuando pela tua vida, porque eu percebi que você não estava bem. Queridas, que amor é esse? Que percebe que o outro não está bem e vai jejuar. Ao invés de apontar, acusar, ou ao invés de simplesmente cruzar os braços. E aquilo falou tão profundo comigo. E ele disse assim: tá bom, hoje tem culto lá na sua igreja? Não tinha culto, mas ela inventou um culto de outra igreja. E ela levou para a igreja. E ele disse assim para ela: eu posso ir de bermuda e de camiseta? Ela falou: pode, do jeito que o senhor quiser. Então 5 horas ela estava toda arrumada, e ele de shorts e camiseta. E ela levou ele para uma igreja muito simples. E quando eles chegaram naquele lugar, ele viu um pastor de gravata. Mas ele olhou assim na camisa do pastor, e ele sentiu muito nojo. E o pastor foi, o irmão, o cooperador que estava lá, foi na direção dele. Ele falou assim: eu não acredito que esse homem sujo vai me abraçar. E ele disse para mim: me desculpe, apóstola, mas eu senti nojo dele. E quando ele chegou perto de mim, que ele me abraçou, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Eu senti tanto amor por ele. Ele disse que ele ficou o culto inteiro com a cabeça assim abaixada. E ali ele teve um batismo de amor do Pai. E para encerrar, esse domingo, eu estava no nosso culto. E tinha uma pessoa lá que saiu da igreja já há algum tempo, que nos causou alguns transtornos na época. Mas eu encontrava com ela na rua, eu conversava com ela, eu dizia: vamos para a igreja, volta para a igreja. Na época nós tínhamos ungido casal, pastores. Entregamos uma cidade para eles. E eles na época não souberam administrar. E o Senhor dizia para mim: apóstola, na hora da oração final, do louvor, vai lá abraçar ela. E eu comigo mesma: eu não vou. Aí eu falei assim: mas que espécie de pastora que eu sou? Orgulhosa, soberba, como pode eu não ir lá abraçá-la? E o Senhor dizia assim para mim, eu falei: eu abraço no final. Sabe quando você começa a conversar com Deus? Queridas, eu podia não contar isso para vocês, mas nós somos falhas e humanas. E eu não sabia que eu tinha algo no meu subconsciente em relação a ela. Porque aparentemente estava tudo bem. Eu já havia perdoado. E aí eu desci do altar em obediência ao Senhor. E eu pensava também: e se ela me rejeitar? E se ela disser assim para mim: eu estou aqui para ouvir a palavra, mas eu não quero ser abraçada. Sei lá, eu passo um monte de coisa pela tua cabeça. E eu cheguei e abracei. Até mandaram uma foto no meu WhatsApp. Alguém tirou uma foto desse abraço. Ela me abraçou com tanta força, mas com tanta força. E ela chorava muito alto. E ela dizia assim: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Você é a minha referência de mãe. E ela está com uma enfermidade.
E eu pude ver ali o amor do Senhor. E o Senhor disse assim para mim: você não pode ministrar um batismo de amor sem ter passado por ele. Então você não podia estar naquele altar, naquele lugar, sem primeiro passar por isso. E eu amei aquela menina com toda a minha força. E ela disse assim: eu vou dar muitos frutos aqui ainda. Eu estou voltando e eu vou te honrar muito, porque aqui é o meu lugar. Faz muitos anos que ela saiu da igreja, mas ela só veio essa semana para eu poder dizer para vocês: é possível nós perdoarmos, nós sermos batizadas com esse amor. Aleluia. O nosso amor não pode ser filéu, amor de amigo. Ele tem que ser um amor ágape. Eu dou a minha vida. Eu estou disposta a dar a minha vida por alguém. Jesus disse: se eu dei a minha vida para vocês, vocês também deem a vida uns pelos outros. Esse é o amor de quem vai curar. Oséias não estava preparado para amar aquela mulher, mas ele foi batizado com o batismo de amor. E é isso que eu quero que vocês hoje sejam batizadas com esse batismo de amor. Eu sei que o Senhor escolheu cada uma de nós para um propósito específico, mas nós não podemos cumprir nada se nós não tivermos amor. Fique de pé no seu lugar. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. E nós vamos nos entregar por completo. Eu queria chamar aqui as pastoras, as 12 da apóstola, as pastoras dessa igreja. A pastora Josi, a Bruna, que está aqui comigo. Vem aqui na frente e nós vamos orar por vocês. Vocês vão sair do lugar onde vocês estão. Talvez não vão conseguir todas chegarem aqui, mas as que conseguirem, vem aqui na frente. E você vai receber esse batismo de amor, através de um abraço, através de uma oração, através do poder de Deus que exala deste altar. Há uma unção toda especial aqui. Há uma glória de Deus se movendo neste lugar. Espera aí que eu pego. Vocês vão receber esta unção. E eu tenho certeza que vocês nunca mais serão as mesmas. Vocês vão sair daqui amando até o poste. Diga amém. Que o Senhor faça isso em nosso meio hoje. Espírito Santo de Deus, nós buscamos a Tua presença. Nós queremos mais e mais o Teu agir aqui nesta noite. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que haja uma unção poderosa de amor neste lugar, e que essas mulheres sejam batizadas com esse batismo de amor, ao qual o Senhor ministrou tão profundo no meu coração. Meu Deus, se existem mulheres aqui que precisam perdoar, que precisam voltar a acreditar que é possível sim frutificar, que é possível sim ser usadas pelo Senhor, este é o teu dia. Este é o momento que o Senhor preparou para você. Ah, quanta alegria! Saia do seu lugar e venha buscar uma unção que desce do trono de Deus na tua direção. É o Pai que está aqui para te abraçar. Essas mulheres representam o
abraço do Senhor para a tua vida. Seja tomada por essa unção. Espírito Santo de Deus, derrama esse óleo fresco neste lugar, ó Pai. Oh, cheira labaxere andere balabaxere. Ora labaxore andere. Pode vir, queridas, pode vir. Ora labaxere andere. Tu me das a paz que excede todo entendimento. Ora labaxere andere. E quando eu planejo me mostra. Oh, xaralabaxere andere balabaxere. Oh, com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito, queridas, só tem precisa ser mais rápido. Se vocês conseguirem já vir saindo do lugar e vir aqui à frente. E aí você volta pro teu lugar e você se abraça, que você vai estar recebendo o abraço do Senhor. Rapidinho, queridas, venham receber esse abraço do Pai. É o Senhor te chamando, é o Senhor dizendo para você: eu acredito em você, minha filha. Chora, lavaxere, lavaxere. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Ora labaxere, andererê. Ora labaxere, ora labaxere, andererê. Receba o abraço do Pai. É 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 o abraço do Senhor, em nome de Jesus. Não importa o preço, eu me louvo inteiro. Sei receba o batismo de amor do Senhor. O batismo de amor. O batismo de amor do Espírito Santo. É o batismo de amor do Senhor. Ora labaxere, chora labaxere. Ora labaxere, andererê. e quando eu planejo me mostra, é bem melhor o teu amor. Com misericórdia me cobre, Que haja, Pai, uma unção especial sobre este lugar. e ao meu respeito eu só sei que só tens pensamentos de paz. O teu sacrifício que eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Desconheço um outro amor assim. Se abracem entre vocês que estão aí. Se abracem. Abrace a irmã que está do seu lado e comece a liberar palavras de vida, palavras de amor ao coração dela. Ora labaxere. Abrace a irmã que está do seu lado, querida. Abrace ela e comece a profetizar. Comece a liberar palavras de bênção aí em cima. Se abracem. Receba o abraço do Pai. É o abraço do Senhor. Chora, labaxere. Existe um espaço para mim. Uma unção de amor neste lugar. Uma unção de amor neste lugar. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Não fique sem abraçar. Não saia deste lugar essa noite sem abraçar a irmã que está do seu lado. E nada vai ocupar teu lugar. Chora lá, profetiza o amor do Pai sobre ela. Profetiza o quanto ela é especial e importante. E nada vai
ocupar teu lugar em mim. O diabo mentiu quando disse que você não é ninguém. O diabo, ele tentou lançar sobre a sua vida Que amor é esse? que você é desprezível. Mas você é a essência de Jesus. O cuidado de Deus está sobre você. O cuidado de Deus está sobre você. O cuidado de Deus está sobre você. Receba o amor do Pai, o amor de Jesus, o amor. Quero conhecer, É o Senhor te abraçando. ouvir teu segredo. É o Senhor te chamando de filha amada, filha preciosa. Oh, chora lá baixeia, anda lá baixeia. Para mim, O inferno perdeu. O diabo perdeu. Oh, lá baixeia, anda lá baixeia. e nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Oh, lá baixeia, E nada vai ocupar teu lugar. Conheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Conheço um outro amor assim. Aleluia. O inimigo decretou o seu fim, mas o Senhor Jesus está dizendo: é apenas o começo de uma nova história. É apenas o começo de uma história escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. Oh, glórias a ti, Senhor. Nós te damos a honra, a glória, o louvor. Toda a majestade seja dada ao Senhor. Obrigada pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amo vocês. Vocês moram aqui no meu coração. E que esse amor possa se exalar, exalar, exalar. Que este amor seja uma fonte inesgotável na vida de muitas pessoas através de você.